Uma boa noite a todos. Diante deste tema bastante difícil de ser abordado, que possamos pedir aos nossos mentores que nos intuem, aos nossos irmãos que nos acompanham espiritualmente, diante das dificuldades que possam ter e sentir, que o consolo chegue até todos. Dor nos dois lados da vida. A gente começa esse trabalho porque nós estamos vivendo um período bastante delicado. Quem de nós se surpreendeu, ou se chocou, ou ficou com medo diante da pandemia do Covid? Então, levante a mão. Quem ficou assim, temeroso com as mortes, com tudo que estava acontecendo? A maioria de nós, né? Porque era uma pandemia e a gente acompanhava os números diários das mortes, e daqui a pouquinho desencarnava um irmão, um parente, e era uma coisa que foi bastante tumultuada. Essa pandemia surpreendeu a todos, mas nós estamos vivendo mais uma vez, e já vínhamos vivendo, a pandemia do suicídio. Os números são impressionantes. E a gente vai trazer nessa noite alguns dados. É difícil de encontrar os dados corretos, mas para a gente ter uma noção, para trabalhar dentro do nosso íntimo, com um esclarecimento, e também há muitos ao nosso redor que hoje falam em tirar a vida, com problemas de depressão, inclusive chegando nas nossas crianças. Muito bem. Lá no livro Parnaso Além do Túmulo, diz para nós, Casimiro Cunha, de que todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Então, no momento em que se pensa nessa possibilidade, é quando se quer superar, acabar com aquele sofrimento, com aquela situação. Mas, equivocadamente, no momento em que ocorre esse processo, pode até sanar as coisas materiais, as dificuldades materiais, mas há um comprometimento muito maior e as dores aumentam no mundo espiritual. Vamos começar a falar de números. Nós temos aqui os números, e são de 2016 a 2017, mas para terem uma ideia, 804 mil suicídios ocorrem por ano em todo o mundo. Quando eu falei da pandemia, na época, eu fiz um trabalho sobre o suicídio. Então, o período de janeiro, nós temos no mês de setembro, é o mês que a gente trabalha, a vida. E aí, o número de mortes de janeiro a setembro daquele ano era igual ao número de suicidas de 2016. Depois, outubro, novembro, dezembro, a gente teve um número maior. Mas, o que acontece? A cada tentativa, a cada suicídio, quantas tentativas ocorrem? Então, nós temos um número de que são 16 milhões de tentativas por ano. Para cada morte, tem 20 tentativas. Os números, são assustadores. Nós temos de que a cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida do Brasil. Um brasileiro, a cada 45 minutos. Então, hoje, durante a nossa palestra, que dura 45 minutos, um irmão nosso, estatisticamente, irá tirar a sua vida. Esses números ainda não contam com aquelas pessoas que nós temos a certeza de que tentam suicídio através
do carro, uma batida de carro, e não conta-se como suicídio, né? Uma pessoa, um jovem me relatando de que no atendimento fraterno, que o amigo dele passou, fez uma curva na tenda do umbu a 140 por hora. Isso realmente não é uma coisa comum em curvas, então ele realmente tirou sua vida. Mas não está na estatística, né? Não está na estatística. Então, o que fala as estatísticas? Em uma sala com 30 pessoas, nós estamos aqui em torno de 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. E um suicídio, ele afeta, em média, de 5 a 6 pessoas. São os chamados sobreviventes. Então, há essa pandemia que traz não só o problema da pessoa que comete o ato, mas envolve a toda a família no desespero do porquê, a culpa que não viu, a falta que faz. Então, há um desconforto, há realmente um grande problema a ser vivido após esse ato. E o que acontece? Nós temos dificuldades em falar a respeito disso. Nós temos alguns tabus e, por mais que a gente talvez tente entender o processo, quando a gente fala assim para algum familiar, eu sei no atendimento fraterno que eu faço, quando a gente fala em psiquiatra, parece que a gente está falando, né, de um espírito trevoso, né, uma coisa terrível, um obsessor terrível, porque é um medo e um pânico, uma aversão. É tão interessante que a pessoa até submete, se ela estiver aqui no clínico geral, e o clínico geral der um remédio para ela, para ansiedade, para depressão, tudo bem. Agora, ir ao psiquiatra, que vulgo pode ser um médico de louco, né, erroneamente, as pessoas têm esse preconceito. E diante desse novo momento que nós estamos vivendo, onde essa transição planetária vai nos trazer grandes conflitos existenciais. Chegou o momento de nós pararmos de talvez ir tanto em busca da matéria, das coisas que nós já conquistamos dentro de medicina, ciência, tecnologia, bens materiais. Isso, comparado a 50 anos atrás, nós evoluímos muito nessa categoria em conforto material. E agora chegou a hora de trabalhar o nosso íntimo. Então, terapia, psicoterapia, e quando necessário, sim, ajuda de um médico profissional. E digo assim, gente, eu estou com um problema no meu coração, eu vou procurar o oftalmologista? Não, né? Não faz sentido. Eu preciso procurar um médico, né? Eu estou com um problema de dores musculares, eu vou ir num gastro. Então, se eu tenho algumas condições, né? Química, nós somos químicos, né? Somos química no nosso organismo. Então, que está afetando a maneira de pensar, a minha maneira de agir, eu preciso consultar um médico especialista nisso. Porque hoje se mudou muito, existem muitas coisas modernas que às vezes são associados medicamentos para que a pessoa consiga sair daquela nuvem, daquele desespero e respirar. Aí após, né, com todo um tratamento médico e espiritual, a coisa começa a fluir. Não adianta a gente ir só para o espiritual, né, e também não só para o clínico. Nós somos espírito e somos matéria. Então, no momento em que a gente tem esse equilíbrio, onde a gente busca, sim, a fé, a perseverança, bons pensamentos, eliminamos, né, as más influências que nos deixam para baixo, com intenções suicidas, que são, né, irmãozinhos que ainda nos atrapalham diante do nosso pensamento, junto com uma medicação adequada, nós temos a possibilidade de transpor essa terrível doença que está nos atingindo. Quantas pessoas vocês conhecem que tomam remédio para dormir? Que não dormem sem o remédio?
Encher a mão? O que é isso? São transtornos psicológicos. E a ansiedade, o toque, que a gente acha que é mania. A pessoa que tem que fechar várias vezes, que tem que se organizar, que tem que fazer assim, ela traz isso no material e com ela mesma. Né? A pessoa que ela é muito perfeccionista, que não admite o erro. E são vários transtornos. O ciúme patológico, que também está na pandemia terrível, porque nós não estamos acostumados a ser livres. E hoje o celular nos deixa livres. As redes sociais nos deixam expostos. E as pessoas não acostumadas e querem ainda manipular e controlar o seu parceiro, tornando uma doença, uma vida terrível de ser vivida. Até muitas vezes, abrindo o jornal, a pessoa mata por amor. Né? Tem uma idade específica para quem comete mais suicídio. Eu vi na televisão, assim, desses artistas famosos, assim, que morrem, todos eles morreram de 27 anos até 27 anos. Não tem idade, porque hoje o índice, a idade sempre é do espírito, né? Então, nós somos espíritos mais antigos, não significa que uma criança com 10, 12 anos, ela seja mais nova do que a mãe e o pai. Ela pode ser um espírito, talvez, muito mais maduro, ou, enfim, mais vivido. Então, são coisas que nós trazemos, talvez, de outras vidas, ou são processadas aqui. O que acontece é que nessa maturidade, por exemplo, eu atendi quarta-feira passada, 2 jovens de 28 anos, que os 2 estão usando cocaína. Então, é uma idade onde, talvez, linkado com a droga, né, onde ajuda nesse desequilíbrio, acaba levando, então, uma questão estatística, né, mas os adolescentes, as crianças. Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele fez, escutei semana passada, ele fala que o filho dele deve ter 15 anos, e um colega de escola, escreveu um bilhete e foi para o banheiro. Demorado muito tempo, 15 anos de idade, eles foram ver o bilhete, era uma despedida dizendo que ia se matar. Ele tentou, né, degolar, foi salvo, né, o Haroldo fala que ele foi salvo. O motivo? A namoradinha não queria ficar mais com ele. Então, ele conta também que jovens estão no processo de quererem se cortarem, né? De quererem se machucarem porque estão angustiados. Parece que a dor alivia um pouco essa angústia que trazem junto de si. E a gente vai falar, talvez, de onde é que vem toda essa angústia, né? Onde é que a gente se perdeu nesse caminho? Então, antes de mais nada, nós devemos pensar sempre que Deus é justo e maravilhoso e bondoso. Então, sempre, né, devemos perdoar e sermos perdoados. O que significa que não tem como nós tivermos um parente, alguém conhecido que cometeu suicídio, que seja na mesma proporção. As leis de causa e efeito dependem muito da intenção de cada um, do conhecimento de cada um. E Deus é extremamente misericordioso. Às vezes, o que leva num processo de dor é a culpa que nós carregamos por infringirmos a lei divina. Mas Deus sempre vai fazer a balança, né? Ela é divina. Nós não temos como avaliar. Fulano fez isso, vai acontecer isso. Não existe esse processo. Então, não devemos culpar quem se foi e voltou forçosamente para o plano espiritual. Não devemos culpar quem ficou, achando que poderia ter impedido o ato. Não devemos nos culpar, seja em qual lado da vida nós estivermos. É hora de aliviar o fardo e retornar para a vinha do Senhor. Temos um Pai de misericórdia e bondade.
Deus, lá no Livro dos Espíritos, na questão 116, nós teríamos essa resposta. Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente e a palavra mais importante que define, ele é soberanamente justo e bom. Ele não é mais ou menos justo e nem mais ou menos bom. Ele é só amor e só bondade. Ele jamais irá nos castigar com o desejo de que a gente sofra. Ao contrário, né? Então, haverá espíritos, a pergunta de Kardec, que se conservam eternamente nas ordens inferiores? E eles respondem, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir os seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? Então nós entendemos, e é difícil quando as outras religiões acreditam em céu e inferno, e nos alertam de que vão ficar no céu, no inferno, quando a gente sabe que, inclusive, nas leis dos homens, que somos extremamente ainda, né, com problemas de evolução, ainda estamos engatinhando num processo de sermos justos e bondosos, nossas leis garantem de que alguém que erre possa ir pagar a sua pena e ser liberto depois de um tempo. Né? As nossas leis civis. Como é que Deus vai punir eternamente algum filho seu que se equivocou? Vamos usar essa palavra, né? Equívoco, por não conhecer a verdade, por ter fragilidade, por um processo de doença. Então, imagine, é claro que sempre haverá o Pai misericordioso que irá auxiliar em todos os processos. Qual a nossa condição atual? Aqui onde estamos, no planeta de expiações e provas, a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. A gente não entende, mas é tão difícil viver tantos problemas, doenças, violência, corrupção, fome, guerras, né? Mas é necessário tudo isso para que na condição que nós estamos, nós consigamos evoluir. Já mencionei na palestra anterior das questões das enchentes que nós tivemos e o quanto a gente viu que o bem existe, que o bem está aí, né? A gente arregaçou as mangas de tanto caos, a gente conseguiu ver coisas boas. E por quê? Porque existiu uma dor maior. Infelizmente, nós, seres humanos, despertamos as coisas mais belas em nosso íntimo, às vezes em momentos de aflições. Né? Então, não se trata de punição. Deus não está punindo, nos castigando. Né? Infortúnio, azar, os desabores da vida trazem lições melhor, o que ainda nos falta nos trazem lições importantes, que nos ajudam a compreender melhor o que ainda nos falta para dar mais um passo importante à frente. O que nós não podemos é ter nessa concepção de que nós vamos abreviar, que nós vamos fugir da nossa condição, do nosso fardo, né? É isso que, por não entender as leis divinas, é que as pessoas acabam fazendo essa infração. Então, mitos sobre o suicídio. Esse está no livro de André Trigueiro, né? Viver é a melhor solução. O suicídio é um ato de covardia ou coragem. Pessoas que se matam não avisam a ninguém. Pessoas que se matam sempre deixam alguma mensagem. A melhoria do estado emocional elimina o risco de suicídio. Depois que uma pessoa tenta se matar, é improvável que ela tente novamente. Uma tentativa de suicídio mal sucedida significa que a pessoa não estava realmente determinada a se matar. Então, talvez a sugestão para quem está convivendo com essas situações, de alertarem, né, talvez a busca da leitura, buscando material para ajuda. Então, frases de alerta. Quais são elas, né? Se eu consigo ler aqui. Vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar.
Então, qual é o processo? Como é que nós, espíritas, devemos proceder diante disso tudo? Se não é conosco, né, a gente está com alguém convivendo nesse processo, vem a caridade. Mas o que é caridade? Como é que eu posso ajudar? A caridade mais difícil, aquela que exige algo de nós mesmos, né? Que é a nossa atenção, é a nossa dedicação, é o nosso ouvido, é ouvir, é auxiliar, é estarmos presentes com alguém. Essa caridade, de fato, aquela que exige algo de nós, que não é apenas o material, é a que Jesus sempre vem a nos convidar a praticar. Então, fale, né? Fale, em comum essas pessoas sofrem uma grande dor e não veem saída para ela, chegando a pensar no suicídio como uma forma de matá-la. É um desespero tão grande, é algo que eles querem tentar eliminar sem entender que dia após dia as coisas mudam, mas naquele momento, aquele problema, que talvez para outra pessoa não seja tão importante, acaba desequilibrando. Então, falar, estar acompanhando, estar atento, né? Em geral, quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, mas fazer aquela dor sair, mas não sabe como. A dor, portanto, precisa ter fim, de alguma forma, assim como os outros sentimentos, como alegria, orgulho, amor, a dor precisa ser expressa, senão sufoca. Então, agora me lembrei desse relato desses jovens que usam a cocaína, que eu estava atendendo. Então, eles comentam de que eles usam a cocaína, passam alguns minutos, e a vontade de novo de sentir aquele êxtase, né? E aquele processo vai, e às vezes eles ficam a noite inteira, né, usando a droga. Provavelmente, nesse êxtase de ter um momento feliz, né, quem está num processo de depressão, pensando na morte, também naquela obsessão de eliminar o problema. Principais causas do suicídio segundo o Espiritismo. Na questão 943, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí nós vamos encontrar isso, né, no Livro dos Espíritos, a resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando obra com um fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, na realidade, o trabalhar a nossa resignação. Às vezes, e principalmente o deprimido, ele não aceita que a vida não é como ele deseja. Por que a vida é diferente? Por que as coisas acontecem conforme não é a minha vontade, não é como eu desejaria que fosse? Então, nesse processo, temos resignação, né? Não ficar de braços dados diante das dificuldades, mas termos a paciência, a tolerância, olhar para a dificuldade, transpor através de várias atitudes. Então, essa resignação, essa aceitação, né, acreditando de que nada existe sem ter um motivo. As principais causas do suicídio, segundo o Espiritismo: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes a suicídio, ocasionam a frouxidão moral. Quando os homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Então, essa nossa praga, né, da sociedade moderna, que tem devastado, né, muitas pessoas, é o materialismo.
É não ter uma crença após a morte. É achar que morreu, acabou. Beleza, não tem nada. Fim, entende? Então, nesse processo do materialismo, é muito fácil, né? Estou com uma dificuldade e vou eliminar minha vida e não vou passar por nenhuma dificuldade. Então, nós temos ainda, lá no Evangelho, nos falando, né, sobre o materialismo, o veneno do materialismo. O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremendas responsabilidades. E a gente faz uma análise, né, de que se o materialismo que está sendo propagado é o grande vilão, né, é o grande problema das pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, o que nós podemos fazer, espíritas, para ajudar a esses jovens, as crianças, a terem uma conduta de ligarem elas a Deus novamente? O que é religião? Religião é religare, do latim. É ligar o homem a Deus. A missão dos pais que recebem um espírito, né, que vem para nós como um presente para que nós possamos conduzi-los a serem homens de bem, a serem pessoas melhores. Então, está nas nossas mãos a oportunidade de auxiliar filhos, netos, né, sobrinhos, levando essas crianças a conhecerem a espiritualidade, a desenvolverem isso. E não importa, a gente respeita cada um na sua crença. Mas o que vem acontecendo? Os índices são alarmantes. Essa pesquisa feita pela PUC nos fala que em torno de 30% dos jovens são ateus. Maior do que os evangélicos, que estão com em torno de 27%, 32%, 34% se dizem ateus. E eu tenho um filho adolescente de 22 anos e os amigos deles acham o máximo dizerem que não acreditam em Deus. Acham moda, modismo. Então, o que leva a isso? Ao nada, né? Se eu vou eliminar minha vida, não vou ter consequência nenhuma porque acabou. E a gente sabe, dentro da doutrina espírita, de que não é bem assim. O que é pior? Não só os jovens, os países estão se tornando ateus. O homem está se perdendo. E aí nós temos alguns índices, né, de que na Suécia, 85% das pessoas são ateus. Na Dinamarca, 80%. Noruega, 72%. E no Japão, 65%. O índice, né, talvez ajude a tua resposta, de que os mais jovens, né, de 18 a 34 anos, né, 54% está nessa faixa que se diz ateu. Depois, então, de 35 a 49, 24%, né, de 50 a 64, 15%, e acima de 65, apenas 7%. Eu acho que a maturidade vem, a gente começa a questionar, né, e vai mudando de opinião. Então, teve uma pesquisa que eu achei bem interessante, que eu achei na internet, sobre, nesse Diário do Centro do Mundo, que fala que eles fazem pesquisa de quais são os países mais felizes. Ou seja, a pessoa pergunta, tu é feliz? Né? Sou feliz, não é feliz? E diz o seguinte, diz que os países que se dizem felizes, né, que são felizes, é Finlândia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Holanda e Suécia. E há muitos anos eles estão batidos sempre mesmo esse número, né? E aí o jornalista colocou assim, né? Onde também as religiões perderam importância, né? O estudo foi feito no período de 2005 a 2017
E ele coloca, com a maioria esmagadora de cristãos, o Brasil ficou em 28ª posição. Dizendo para nós, olha, ser ateu, a pessoa fica mais feliz. Isso não pode ser verdade, né? Então, vamos adiante. Vamos pensar, a CNN também publicou no site deles, os mesmos, ranking completo dos países felizes. São, né, a maioria, Islândia, Holanda, Suécia. E aí, eu fui pesquisar a questão do suicídio, que essa campanha que é feita no Brasil, é feita em todo mundo, né? Não é só aqui. Então, lá tem várias chamadas, né, pela vida e tal. E aí eu fui pesquisar o índice de suicídio, porque o que acontece? Quando eles falam em número de suicidas, o Brasil, como tem uma população maior, é óbvio que nós vamos ter mais pessoas se matando pelo número da população. Mas se a gente for comparar com a Itália, um país pequeno, Suíça, uma população minúscula, então a gente tem que sempre se basear no percentual, né, o percentual de pessoas, né, que tiram a vida dos suicidas. E pasmem, olhem aonde estão os países felizes, né? Olha aqui, ó, o Japão, a taxa de suicídio é 13%, a Suíça aqui, ó, 17%, a Finlândia 15,9%, a Suécia. E aonde está o Brasil? Aqui. Com uma taxa de percentual de 6,5%. É só um pouquinho, gente. São felizes, não são? Por que se matam? Não faz sentido, né? Então, a gente observa de que o materialismo traz para essas pessoas o quê? Um grande vazio existencial. As pessoas não sabem tirar essa dor, essa coisa que incomoda, que não realiza porque a gente compra um apartamento, aí passou, né, o êxtase, aí a gente compra um carro, troca de carro, compra, e a gente vai atrás de prazeres materiais e eles nos dão momentaneamente esse bem-estar, mas ele não perdura. E é isso que nos incomoda, né? Aonde eu posso buscar a minha tranquilidade? Onde as coisas mais simples, onde a minha vida diária possa me trazer um conforto, gratidão por tudo aquilo que eu tenho, até mesmo pelas dificuldades diárias. Então, lá no livro O Céu e o Inferno, no final tem várias histórias de suicidas que voltaram para contar, né, o que aconteceu. Eu trouxe algumas delas, né, para a gente poder ter uma análise daquilo que eles contam para nós. Então, foram evocados para isso, nessa pesquisa. Então, a gente começa primeiro com o suicídio da Samaritana em Paris. Um homem de 50 anos suicidou-se no banheiro de um hotel, procurando não deixar vestígios para que não reconhecessem quem era. Motivo: se sentia um desprezado e que ninguém o amava. Não acreditava no futuro, era um desiludido. A situação: não tinha certeza do que estava morto, ainda sentia os vermes o corroerem. Momento da morte, menos doloroso do que depois. Então, quando a gente fala isso, e fique bem claro, mais uma vez, retornando à questão, nenhuma desencarnação é igual à outra. Nós não podemos usar como base de que todo suicida sente os vermes, né, a comerem nele. O que é os vermes? É o apego à matéria. Então, muitas vezes, a pessoa que é muito apegada ao seu corpo, ela vai ter a mesma sensação, o mesmo processo. Então, o que nós temos que trabalhar? O desapego. O desapego para que nós também... Porque quando a gente começa, a gente não consegue ir além, quando a gente não consegue se desprender, é claro que nós vamos sentir as coisas que estão acontecendo com o nosso corpo físico. E aí que é importante a prece das pessoas que ficam. É importante sempre a oração, enviar vibrações, que é o remédio necessário para quem está no mundo espiritual. É assim que eles se alimentam, é assim que eles se refazem, com as vibrações de amor. O nosso pensamento que chega até eles, né? O suicídio
nota dos espíritos sobre isso, né? Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, porque a pessoa não sabe o que aconteceu, né? E principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. A sensação dos vermes de decomposição do corpo não é privativa dos suicidas, sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria do que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. E isso é importante porque às vezes a gente vê as casas espíritas, né, quando vão dar algo, porque fez isso que aconteceu com o outro, fez isso. Não existe regra. É aquela coisa, tem enxaqueca, se matou, dando um tiro na cabeça, né? Não é assim que funciona. E às vezes, equivocadamente, as pessoas acabam passando isso. Nós temos mais um caso, que é o pai e o servidor militar. Em tempos de guerra, um negociante se suicidou, foi evocado um ano depois. Motivo: fazer com que o seu único filho não fosse à guerra. Inspirado pelo amor paterno, por isso a pena será abreviada. Gente, ele se matou porque ele não queria que o filho fosse para a guerra e morresse na guerra. Então, se ele não tivesse, se a família não tivesse o pai, o filho não seria convocado à guerra. Então, o motivo que levou ele a fazer isso era por amor ao filho. E ali diz, né? Inspirado pelo amor paterno, por isto a pena será abreviada. Situação: sofre muito, mas acredita que a família o perdoará. Sente que sofre com justiça, pois lhe faltou a confiança em Deus. Missão interrompida, a sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Aos demais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra. Nós estamos, não vou ler todos, mas nós temos vários, né? Então eu sugiro, da mãe, da mãe que não aguentou o filho desencarnar, suicídio por amor e por dever, né? Então, assim, é bem interessante a gente ter isso e ler para que a gente possa compreender o que acontece com cada um. O ateu, o que acontece com ele, certo? E aí nós temos aqui o quê? O suicida, que é inconsciente, certo? O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, nós temos ali o fumante, o alcoólatra, o que se alimenta mal, o que não faz exercício. Ele é um autossuicida. Lembrando lá no filme, né, no André Luiz, que ele acorda, ele ficou 8 anos no umbral, e quando ele está naquela confusão, chama ele suicida, suicida. Ele diz, não, um pouquinho, não é eu. Eu queria viver, eu tinha um câncer no intestino, mas eu queria viver, não sou suicida. Aí os benfeitores dizem para ele, mas tu passaste a vida inteira fazendo coisas que prejudicaram o teu organismo e tu, com isso, tiveste a tua vida antecipada, a tua morte, aliás, antecipada. Então, pensamos nisso também, do nosso compromisso que nós temos com a lei da conservação, estudada no Livro dos Espíritos. O suicídio não cessa o sofrimento. Imediatamente após o ato, os espíritos percebem que nada mudou e que as dores só aumentaram. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena, enquanto preso, de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. O remédio é a oração. Meimei nos fala que em todos os relatos escritos anteriormente, os suicidas supliquem que rezem por eles. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. O remédio
do Espiritismo, o consolo prometido. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Nós temos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E após a tempestade, Joana nos traz esse texto. Espera pelo amanhã. Quando o teu dia te apresente sombrio e apavorante, aguarda um pouco mais. Quando tudo te empurrar ao desespero, a divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Ama a vida e vive com amor, embora constrangido muitas vezes à incompreensão, sob um clima de martírio sobre um solo de cardos. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer no homem. Se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Na suprema humilhação da cruz, todavia confiando em Deus, e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma, e também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu um exemplo insuperável de resignação e de paciência. Na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. Então, procuremos auxiliar muitos, atendimento fraterno da Confederação Nacional. Nós temos hoje a própria FEB fazendo campanhas, diz que para que seja a pessoa converse, CVV, enfim, várias pessoas à disposição, porque o diálogo é necessário. E nos lembremos sempre dessa imagem que nos trouxe todo o Evangelho, sua boa nova, para que nós tenhamos o direcionamento, que nós saibamos, através da vivência real do Evangelho, suportar as nossas dores. E Jesus foi tão sábio que ele passou por tudo, por traição, por humilhação, por dores, por incompreensão, tudo aquilo que nós, seres humanos, passamos, Jesus passou também. Para que nós não pudéssemos dizer, mas tu não sabe o que eu passei. Ele passou. Com notoriedade, passou com amor, passou com equilíbrio, nos ensinando o caminho. Pensamos nele e que a luz se faça sempre em nós. Que assim seja.